Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Hoje a minha convidada é Marta Vieira, doutorada em Ciências da Comunicação, com uma larga experiência profissional, tanto em Portugal como no estrangeiro. Olá Marta, bem-vinda. Olá Cândida, obrigada pelo convite. É uma pessoa que eu tenho como uma grande referência, como pessoa, como mulher, como uma excelente profissional. Enfim, haveria muitos adjetivos. Muitas vezes admiramos porque atribuímos adjetivos às pessoas quando as chamamos excelentes, poderosas, enfim, mas como não poder fazer isso sem ser através dos adjetivos? É de facto a melhor forma que nós temos para referenciar as pessoas que nos dizem e que nós conhecemos e sabemos que elas são mesmo assim. Não são faz de conta, nem é no momento que aparece, porque o teu percurso, como tu começaste a dizer, Marta, ele começou por a tua vontade, a tua curiosidade de fazeres uma licenciatura, mas não teve fim, nunca mais parou. Porque além de trabalhares, além de estares numa casa que hoje é uma grande referência, foi um percurso muito grande, um grande desafio. As pessoas que também fazem parte delas também foram grandes referências para ti, que é o caso do professor Damásio. Mas de qualquer das maneiras, a tua vontade de sendo uma jovem, sempre querer mais, porque tu enverdaste pelo mundo do conhecimento, de que foste para o mestrado, depois para um doutoramento, e hoje estás a fazer um trabalho que te apaixona, não é? Tu fazes um doutoramento em Ciências da Comunicação. Sim. E porque, de facto, quando dizias há pouco que estavas a fazer uma experiência de solicitadora, mas depois entras neste mundo, porque esta área, Marta? Da comunicação. Sim, sim. Eu na prática vim de encontro com aquilo que era o meu primeiro objetivo quando acabei o 12º de licenciatura, que era comunicação. Portanto, eu não fiz comunicação, fiz ciência política. Depois fiz um mestrado em estudos africanos, onde procurei, portanto, ligar a área de estudos africanos à minha área de formação, que era a ciência política, e, portanto, fui fazer o estudo das autarquias e tive em Moçambique a fazer o estudo de caso da autarquia de Maputo. E de facto poderia ter ficado por ali, já estaria muito satisfeita, mas como não há bela sei se não, eu não estava realizada, e estando eu numa casa que promove precisamente na Universidade Lusófona, onde temos acesso à educação, eu acabei por fazer o doutoramento em comunicação, que sempre foi o meu grande desejo, casando esse desejo com a minha área, mais uma vez, a minha área de formação inicial, a ciência política. Portanto, eu fui fazer análise dos discursos presidenciais dos dois primeiros presidentes, do Ramalhianos e do Mário Soares, com o objetivo de ver como é que eles, ao longo dos seus discursos, faziam a construção do conceito de democracia, de que democracia é que falávamos. E foi muito giro, foi um trabalho muito interessante. E é exatamente aquilo que eu gosto, que aliar a vertente política com a comunicação. Portanto, eu acho que foi um sonho adiado, não é? Porque não o fiz lá na altura, nos anos em 90, mas vim fazê-lo cá mais à frente, já com uma outra maturidade também. Claro que sim. Com outra experiência de vida que também traz depois mais valias. Sim, porque não dedicavas só ao estudo, tu trabalhavas na instituição. Sim, eu tinhas um trabalho de grande responsabilidade, exatamente. Eu nunca deixei de trabalhar, portanto, eu já tinha, durante muitos anos, na minha casa havia uma sala de jantar com uma mesa enorme. Essa mesa estava sempre ocupada com as minhas coisas, portanto, porque durante anos eu fiz o trabalho empírico e, portanto, tinha os livros, os apontamentos todos e tal. E, portanto, aquilo só saía de cima da mesa quando havia festas que precisávamos daquela mesa, no Natal, nos aniversários. De resto, aquilo ali era o meu escritório. E foram alguns anos, mas valeu a pena. A questão é que quando chegou ao fim, com a defesa, não é? A pergunta que se punha é: passa tanto trabalho e já acabou, então e agora? Pois, é sempre eu agora, não é? E agora fico com imenso tempo livre, não é? Porque eu trabalhava sempre à noite, depois de jantar, punha na cama a minha filha, depois ia pegar naquilo, entrava ali até à 1, 2 da manhã todos os dias, conjugando isso, depois também com
com a questão das minhas deslocações a Angola, onde... Porque tu depois começas a fazer, começas a implantar estudos também e começas a fazer um trabalho em Angola. Sim. E deslocações, algumas delas ainda... Sim, eram alargadas, não é? Sim, 45 dias, um mês e meio mais ou menos. Fazia um mês e meio cá, um mês e meio lá. Andei assim durante 4 anos mais ou menos. Que eram projetos educativos? É um projeto educativo, portanto é um estabelecimento de ensino, é um instituto politécnico que fica na província do Huambo, em Angola, província do interior. E estamos a falar isso há relativamente, não é assim há tanto tempo, não é? Isso... Quando é que foste a primeira vez para 2014. Aceitaste este desafio? Não, eu sou a mãe do desafio. Eu sou a mãe do projeto, não é? Eu desenhei o projeto pedagógico, portanto os cursos e todo o projeto, e tratei com a tutela. Portanto, e esse projeto, Filo estava grávida, portanto, 2007. Portanto, ele é autorizado pelo Ministério em 2010. Daí para a frente fui tendo sempre ligações com a instituição, mas não necessitavam da minha presença física, não é? Só que, a dado momento, com a evolução do projeto e com a necessidade de um conjunto de instrumentos, percebemos que não tínhamos recursos qualificados, portanto, dentro daquilo que eram as nossas necessidades, e eu começo a ir precisamente para conseguir realizar um trabalho que... Nessas coisas é importante estar, não é? Sem dúvida, faz toda a diferença. E eu gosto. Sim. Eu gosto muito de lá estar, gosto muito do desafio de fazer. E das pessoas, da forma... São duas realidades completamente diferentes, porque tu não conhecias a África, pois não? Tinha estado em Moçambique. Em Moçambique, sim. Conheci Moçambique, Cabo Verde. Sim, mas é um conhecimento, não fostes... a tua ideia até de teres ido para estudos africanos e tudo isso, era a África a puxar... Era uma ideia diferente. Não é? Porque foste que não nasceste lá, não tinha, lá, eu não tenho nenhuma ligação. Aliás, os meus colegas na altura de licenciatura diziam, mas meu Deus, como a Europa é para explorar, porquê que é a África? Porque na verdade eu fui despertada para estas questões com uma disciplina que tinha tido na licenciatura e que eu disse, eu quero aprofundar isto, eu quero ir atrás, eu quero conhecer. O mestrado já me permitiu perceber que falávamos de realidades muito diferentes, não é? Porque tendo eu a tratar da questão do Estado, em abstrato, modelo, não é? Conceptual, eu percebia que tudo aquilo que nós temos aqui de Estado, do que é que são direitos, deveres... Pois, claro. E na Europa não tem nada a ver com o que se passa em África, não é? As estruturas são diferentes, a rede é diferente... Mas tem que haver aqui o jogo que tem que haver no fundo é uma implantação de uma entidade nacional com uma internacional, não é? Porque tem outras formas, outra cultura, até a cultura é diferente, não é? Sim. Por isso tu dizeres que estar lá era completamente diferente, sim. Porque podias tornear de outra maneira, não é? Porque eu penso que o sucesso do projeto em Angola tem sido a atenção que tem merecido a nossa parte, mas com a capacidade de ajustar à realidade local, não é? Para termos uma ideia, os cursos que foram feitos tinham uma determinada estrutura curricular, um conjunto de disciplinas, e nós percebemos que os alunos que chegavam à universidade não traziam um conjunto de conhecimentos ao nível do ensino médio, para poder... o equivalente ao nosso secundário, e que, portanto, ficavam atrás no português e na matemática, eles não entendiam. Então, nós tivemos que desenhar todo um conjunto modelo que se adaptasse. Sobretudo na área da matemática e do português, que era onde eles traziam falhas maiores. Não é falhas maiores, é que o que eles dão no ensino médio fica equivalente, sei lá, que é o nosso nono, 10º ano. E, portanto, faltava o resto. E, portanto, tivemos que ajustar e, portanto, vamos sempre ajustando em função da realidade e temos de estar integrados numa realidade local, não é? Nós temos que viver a instituição em Angola, ainda que o projeto seja português e angolano, porque ele tem sócios dos dois países, não é? Mas tem sido muito, muito desafiante e a ideia é crescer. Sim, foi esta fase agora de que passamos pelo mundo que fez parar um bocado, está parado, é isso?
Não, o projeto não está parado, graças a Deus, portanto houve muita agitação, digamos assim, foi um ano académico muito agitado, com entradas e saídas, mas conseguimos manter. Eu não tenho conseguido ir ainda, não é? Pois. Porque devido à situação epidemiológica, claro, cá, mas também lá, que pronto, não tenho conseguido ir, mas tenho continuado a trabalhar a partir daqui sempre. Sim, hoje temos essa facilidade também de poder acompanhar daqui. Mas essa já era a minha realidade antes do Covid, por isso eu não estranhei nada, para mim foi tudo normal. Eu estou em teletrabalho com Angola há não sei quantos anos, não é? Porque eu trago exclusividade para lá. Mas tens aí um bocadinho do teu coração a puxar-te com as saudades de ir lá? Sim. Tenho. Eu gosto das pessoas, gosto do cheiro a terra, gosto de um conjunto, eu sinto-me lá muito bem e gosto sobretudo de muita coisa que por aqui já se foi perdendo, que é a rede. Eu não tenho lá família, mas há uma rede familiar a funcionar, a proximidade entre pessoas na encontrar soluções para os problemas, que era o que acontecia aqui antigamente, quando nós tínhamos as famílias numerosas, não é? Que havia o padrinho, não sei o quê, e é muito engraçado ver que o tio, a avó, o padrinho, todos contribuem para a propina para um determinado elemento ter uma formação académica. Porque eles têm a plena consciência de que sem formação académica eles não progridem no elevador social. E todos querem ter uma vida melhor, não é? Pronto. E depois essa estrutura familiar lá é o apoio muito grande, não é? É. Eles vivem. Se faz-me lembrar também em África, quando foi a guerra mesmo, não é? Em que as pessoas encontrei realidades lá. Aqui estranhei, porque aqui havia, quando se veio da África para cá, tudo aqui éramos tratados quase como algo muito estranho. Até tínhamos um nome, retornados. Exatamente. E havia aqui assim, não havia uma solidariedade nenhuma. E lá as pessoas não se conheciam, mas telefonavam-se uns aos outros. Sim. E diziam que, olha, eu hoje só tenho batatas, e o outro dizia eu só tenho azeite, e o outro tinha peixe, e o outro não sei o quê, e ninguém passava fome. Então nós juntávamos, mesmo sem nos conhecer. E tudo era partilhado. Tudo era partilhado. E não havia esta questão do medo de não chegar para mim, então, haja que guardar, não vou partilhar. Nós estamos muito individualistas nas sociedades atuais. Exatamente. E isso não é de agora, já vinha, até porque eu acho que agora está muito mais que eu acho que esta juventude, a idade da tua filha e estes jovens, até de outra geração, quase têm já um sentido de partilha muito grande. Sim. Eles, nota-se, vejo por as minhas sobrinhas e por os netos, têm já um sentido de partilha que aquela geração, naquela altura, quando nós viemos à fase dos 40 anos, 50, não tinham, eram muito puxados. Pois. Tinham também que, talvez, para quererem qualquer coisa, tinham que lutar muito, tinham que fazer, e isso tornava-os também uma certa... E por isso nós éramos distinguidos, Marta, que as pessoas quando falavam diziam, mas tu não és de cá. E não, eu era de cá, eu fui para lá por criança. Porque tu tens uma maneira tão diferente mais aberta, mais livre. Então, quando eu dizia, pronto, vê-se logo, já passamos a ser vistos de outra maneira, que era bem-vindo, mas ao princípio não. Sim. Ao princípio, medo de virem ocupar um lugar que lhes tirasse o lugar deles. E por isso esse espírito, tu dizes que sentes saudades, é normal, porque é tudo muito mais partilhado, não é? Sim. E não tendo lá família, acabas por ter família. Sim, tenho, porque as pessoas que estão associadas ao projeto, alguns deles estão desde quase o início, portanto, também tenho vindo a ver o crescimento deles e é muito gratificante. Alguns deles estão a fazer formação cá, não é? Porque vamos puxando, fazendo o upgrade, tiveram a fazer o mestrado, alguns já estão a fazer o doutoramento. Era isso que eu te ia perguntar, como é que hoje, Marta, olhando para esses quase teus filhos, chamamos-lhe isto, não é? E tu veres esse acompanhamento e dizeres, ok, houve muito trabalho, houve muito investimento, mas era isto que eu queria. Vale a pena. É por isto que vale a pena, não é? Porque nós conseguimos ver a evolução das pessoas.
Há um jovem em particular que estava no projeto, que iniciou lá connosco com 17 anos, que entretanto se licenciou em Direito, e era engraçado porque ele dizia-me que a grande referência dele à época, e na altura o Marcelo Rebelo de Sousa ainda não era Presidente da República, era o professor Marcelo, porque ele via os comentários dele e ele dizia: eu um dia quero ser como o professor Marcelo. Tinha aquela aspiração. Eu achei engraçado. Eu disse: mas diga lá porquê. Porque ele, gosto muito de ouvir falar, é um académico, pronto. Hoje em dia esse jovem já fez a formação, é dirigente associativo, penso que vai continuar ligado, continua ligado connosco, e penso que a carreira académica não é algo a descartar, porque ele tem de facto ali algum perfil, e é muito engraçado ver esta evolução, como as pessoas podem crescer quando se lhe dá uma oportunidade, o quanto nós conseguimos ver uma pessoa evoluir. E eu fico muito grata, fico muito enternecida com isso, porque acho que se há alguma coisa que nós podemos fazer é abrir estas portas e mostrar alguns caminhos às pessoas, porque elas às vezes, a porta esteve lá sempre, só que elas não a viam ou não conseguiam abrir, e portanto eu acho que é isso que vale a pena. É por isso que vale a pena, é por isso que eu me bato, por ver que um projeto educativo como aquele em que estamos e que desenvolvemos na província do Ambo tem contribuído de forma bastante significativa para a formação de jovens na província do Ambo, que de outra forma não teriam formação, embora hoje já existam mais instituições de ensino superior na província, mas não fomos a primeira privada. Claro. E, portanto, sempre nos pautámos muito por critérios de rigor, de seriedade. Que hoje, mais tarde, eles se veem o resultado disso, não é? Sim, sim. E é engraçado entrarmos em instituições, na visão provincial, no hospital, e ver os nossos licenciados e eles reconhecerem-nos. Doutor e tal. É muito, não é coração cheio, vale a pena. Tu nunca também, mas não foi, ou seja, estes desafios tocam-te mais que a tua maneira de ser do que propriamente a carreira académica, não é? Sim, a carreira académica, mais uma vez, eu gosto muito de dar aulas. Aqui em Portugal já não dou aulas, deixei de dar aulas em 2012. Com a questão da Inês pequena e do doutoramento, claro. Não é possível, pronto. E eu gosto de preparar as aulas, gosto de ter tempo, aquilo rouba-me tempo. Quando nós fazemos com gosto, não é roubar, é um investimento, claro, mas sim. Depois o doutoramento e uma criança pequena portanto, são demasiadas coisas para fazer em simultâneo, e portanto deixei de dar. Mas lá vou dando seminários de metodologias, sobretudo para eles terem instrumentos para conseguir fazer um trabalho académico, para as disciplinas. Gosto muito, e neste momento o meu grande desafio a conseguir implementar lá é um centro de investigação. Não paras. Portanto, concorríamos a uns concursos cá na Fundação HK, já respondemos em contraditório, porque eu acho que o projeto é muito louvável. E, portanto, estamos à espera de respostas. Independentemente de conseguirmos um projeto financiado ou não, é importante começarmos a formar jovens investigadores, porque, sendo uma instituição de ensino superior, ainda que politécnico, não faz sentido, agora que já temos alguns anos de existência, não começarmos a fazer alguma produção científica, que vai custar imenso, muito, vai ser muito difícil constituir equipas. No fundo, porque é começar do zero, ali não há nada. Marta, se te recolares há uns anos, hoje falas dessa maneira das coisas que já vês, não é? Já está plantado, é como qualquer sementeira. Ao princípio é preciso, às vezes, estar a preparar o terreno, a tirar pedras, não é? Mas acaba por tudo tem um início, ao princípio são sempre esses desafios, não é? Sim. E tu és uma mulher de desafios. Sou. E eu gosto desta coisa de fazer nascer, não é? De fazer nascer. É. E de tal maneira que tu, embora sempre ligada aos teus ideais, para quem te bateste e para quem te conhece, e há muita gente que te conhece e és uma referência dentro da universidade, e não só,
e por isso conhecem perfeitamente os ideais, porque aquilo de debates que são consistentes. Porém, este ano destes mais um passo que foi aceitar já entrar mesmo quase dentro daquilo que consideras na área já política, já que é uma área que te defendes. E que eu acho que também, cada vez mais, e estando tu ligada às jovens, a nível do ensino, também é muito importante mostrar a estes jovens a ideia que eles têm que a política é uma coisa feia. Sim. Porque eu também, como sabes, estive ligada durante muitos anos, e uma das coisas que me custa é quando ouço as pessoas dizer, porque lá está, é tudo fases, tu tens uma fase, e às vezes temos que passar por determinadas fases para fazer a transformação, não é? Sim. E é muito importante ver que não é política, os ideais não é uma coisa feia, é maravilhoso. Pois. Quando tu te debates por eles, e quando é esses que te movem, e tu estás disponível. E, mais uma vez, lá vais tu para um novo desafio, não é verdade? O que é que foi, qual foi o que neste momento, depois de estares de uma vida tão ocupada, como tu dizes, o que é que te moveu para aceitares este novo desafio? E que tu vais dizer qual é, porque é óbvio. Sim, portanto... Fico muito contente por ti, e depois pessoas que vão ter esse privilégio. Sim, portanto, nas últimas eleições autárquicas eu integrei a lista na Junta de Freguesia do Lumiar, ganhámos as eleições e, portanto, eu faço neste momento parte da Assembleia de Freguesia do Lumiar. Porquê que eu aceitei este desafio? Já porque conheço muito bem a freguesia do Lumiar. Depois porque acho e identifico um conjunto de problemas. Mas mais do que identificar problemas é acreditar num projeto e acreditar que as pessoas que encabeçavam o processo, o projeto, no caso o Ricardo Mexia, que ficou presidente da Junta de Freguesia, e toda a equipa, eram pessoas capazes de fazer a diferença e de fazer melhor, porque o que estava a fazer era muito pouco, e é assim, as pessoas têm que ser ouvidas, e os eleitos locais todos os eleitos e os locais têm uma responsabilidade acrescida, têm que perceber que eles estão lá porque foram votados, e essas pessoas merecem o respeito, e portanto ir de encontro àquilo que são as necessidades das pessoas deve ser o papel das juntas de freguesia e resolver problemas. Pronto. Devido à proximidade, não é? Porque são as entidades mais comuns. Devido à proximidade. A freguesia do Lumiar é muito grande. Quase uma das maiores freguesias de Lisboa. É a maior freguesia de Lisboa, em termos populacionais, 46 mil eleitores, não são todos eleitores, 46 mil residentes, cerca de 40 mil eleitores. E, portanto, eu achei que estava na altura de me poder desafiar, até porque a minha filha já está um pouco maior e, portanto, fico um bocadinho, apesar de tudo, mais liberta das fraldas e dos biberons e de me poder entregar a uma coisa que sempre esteve presente em mim, porque eu sempre fiz militância. No partido, embora militante propriamente dito, só me filiei, digamos, muito mais tarde, mas eu sempre militei pelo partido. A militância para mim são os ideais, quando nos batemos sempre por esses ideais que acreditamos, não é? Exatamente. E mais uma vez voltei a ser desafiada e, portanto... E desta vez não. É agora. Eu também faço parte da lista do Círculo de Lisboa para as próximas eleições legislativas de 30 de janeiro. Pronto. O que se mostra que se tenhas trabalho, como deves calcular, o tempo, ainda para mais aparece esta fase que ninguém estava à espera, mas que é tão curta. É uma fase tão curta para preparar. Sim, sendo que com estas normas e estas diretrizes todas que saíram, portanto até 10, basicamente vamos estar todos em teletrabalho e enfim, resguardados, embora existam opiniões epidemiologistas que vão de uma ponta à outra. Uns dizem que, bora lá, vamos deixar o vírus de circular, temos que viver com isto vai ser a normalidade. Damos-lhe um passaporte para ele circular. Exatamente, e outros que vão exatamente num sentido contrário.
Agora, isto confunde muitas pessoas, de facto. Que é assustador. Estamos a viver tempos muito, muito diferentes e não antes vividos, e portanto não temos nenhuma experiência de como isto nos vai e nos está a afetar, objetivamente, porque não temos. Acho que vamos ter que ter um distanciamento temporal para perceber como é que esta pandemia nos afetou a todos e o que é que ela alterou nas nossas vidas. E se calhar que quando começarmos a olhar, vamos perceber que alterou muito mais do que imaginávamos. Muito mais. Portanto, a campanha, enfim, é expectável que aconteça e supostamente acontecerá. Mas eu acho que vai ser uma campanha muito pessoa a pessoa, sabes? Sim. Mas eu acho que essa é que funciona. O espaço é tão curto para se poder fazer, e hoje eu sei que usa-se muitas tecnologias para se fazer esta, e não é só aqui, é em todo lado, porque é a maneira mais fácil, é como reunir amigos. Sim. A gente vai para o Facebook e vai, porque não tem tempo, está quase a ligar. Nós também, às vezes, gerimos o nosso tempo de uma maneira que, acelerados também, em função da vida toda, andar muito depressa. Mas disseste aí uma coisa que eu concordo perfeitamente e que eu, ainda esta semana, experienciei algo que me tocou muito o coração. Foi eu entrar num consultório, num hospital privado, e deparei-me com uma cena que eu reconheço qual era a intenção das senhoras da recepção e das enfermeiras e tudo isso, mas eu fiquei petrificada, e ao ponto que no caminho de casa, eu vinha a falar com o Manuel sobre o assunto e dizer que nós estamos a chegar, as pessoas não têm percepção. Porquê? Porque esta senhora era uma senhora já com certa experiência de vida, sozinha, que estava com uma consulta marcada a nível de cardiologia e que tinha estado perto de uma pessoa que estava em isolamento há 5 dias. E ela tinha estado há 5 dias com uma pessoa que tinha sido detectado vírus. E a senhora teve esta honestidade de dizer à pessoa, ela deviam ter perguntado, porque eu não dei início, não assisti ao início da conversa. Assisti quando eu cheguei, que foi a coisa mais horrível que eu podia ter assistido. Foi os cuidados, de facto, que as pessoas estavam, ficou tudo em pânico quando ela disse aquilo, porque desde chamar a seguranças, desde a senhora ser empurrada para um canto, e dele chamarem tudo, porque como é que ela estava, tinha tido contacto com uma pessoa, e a senhora queria mostrar o telemóvel, dizer, mas eu contatei o Serviço Nacional de Saúde e disse que tinha uma consulta aqui, e os senhores disseram, mas a senhora vá, mas só não eu mostro e tal. É uma coisa, eu disse, eu cheguei a uma certa altura, não aguentei, disse, vocês têm toda a razão, a minha saúde também está em risco porque eu estou aqui, mas não se trata assim ninguém. Pois. Sabes que foi uma sensação... Uma lerpa, não é? Exatamente, Marta. Eu tive a sensação de voltar há uns anos do que se lia, de como é que as pessoas eram excomungadas porque tinham algo a nível de saúde. Sim. E ela só foi verdadeira, Marta. Pois. Se calhar não dizia nada e não acontecia. Eu acho que aquela senhora, ela pedia o livro de reclamações, ela pedia tudo, eu só pedia, aliás, eu depois pedi às enfermeiras, puseram-nos a nós noutra sala ao lado. Só estava uma desproporção, uma desproporção, e aquele ataque, porque a senhora, com certeza, de facto, porque lá está a tal informação, o desencontro das informações, de uns dizer uma coisa, de outros dizer outra, porque ela queria mostrar. Não foi correto o comportamento dela, porque as informações que dão é não vir? Com certeza não foi. Será que era preciso tratar uma pessoa daquela maneira porque ela tinha ido, porque ela dizia, mas se eu não tiver esta consulta, eu sou doente, se eu não tiver esta consulta, quando é que eu consigo? Eu estou há 4 meses à espera desta consulta. É outro drama, que é as outras doenças que estão a não ser tratadas por causa de uma pandemia que está a controlar todas as atenções, enquanto ao lado morrem pessoas com todas as doenças que nós sempre tivemos. E é isto, de facto, não é porque não considero isto nem uma crítica, porque de facto uma entidade tinha razão, a entidade que está ali para zelar a nossa saúde, de facto é uma entidade, uma unidade hospitalar. A senhora tinha, as pessoas em pânico, estava lá uma senhora perfeitamente histérica, que era o que eu chamava histérica, porque aquilo era incrível. E é isto que tu dizes, vamos lá ver qual é o resultado. Por isso é que eu acho que cada pessoa vai ter aqui um papel muito importante de estar atento ao outro. Sim. Do que é que podemos fazer para o outro.
e para ajudar para se poder ultrapassar rapidamente, porque a ciência é um papel muito importante, sem dúvida, e que bom termos esta possibilidade. Mas temos que viver com equilíbrio, não é? Nós não conseguimos estar permanentemente isolados sem com contacto, medo, com pânico, porque os anos estão a passar tu olhas para o lado, há bocado estávamos a ver, nós olhamos para o lado e temos aqui 20 anos. No outro dia fui a uma consulta e fizeram-me uma pergunta e eu respondi que era há 2 anos. E ela disse, então, mas não disse que foi em 2018? Eu disse, pois. E de repente pensei, meu Deus, claro que não são 2 anos, não é? Só que há aqui um tempo que passou, mas que não correu e que nós não estamos a contabilizar. Nós não o vivemos. Faltou-nos viver. E, portanto, nas nossas cabeças, no nosso cérebro, esse tempo não passou. Portanto, nós temos que começar a viver com os cuidados que são necessários, cuidados, sem dúvida, sem hostilizar pessoas, sem hostilizar, com todo cuidado, ajudando a outra, explicando. Dali havia de haver uma pessoa que chamasse a senhora ao lado, não éramos nós que éramos isolados, era ela que ia chamar numa sala ao lado, claro, e explicar-lhe, olha, que a senhora talvez não tenha, mas percebes? Quer dizer, eu acho que é aqui, é a forma de pensar no outro e de olhar para o outro com esse respeito. Poderíamos, de facto, porque o mundo está muito desafiante. Está muito desafiante, sempre foi, mas está muito desafiante. Assim como está o nosso tempo, aqui na rádio, desafiante. Porque estamos a chegar aqui ao final da nossa conversa, entrevista, é mais uma conversa, de facto, como te disse, contigo, Marta, onde eu vou-te pedir, nestes pequenos minutos que temos aqui de margem, e como lidas com tantos jovens e com tantos adultos, e ainda para mais agora com estes novos desafios que mais que tu vais-te propor, porque é óbvio que o mundo precisa de mulheres e de pessoas como tu, sobretudo as mulheres têm esta energia, não porque tenho feminista, mas de facto somos empreendedoras, não é? Um bocadinho mais, sim. Foi o que eu digo, vou buscar os adjetivos, mas de facto os adjetivos eles são fundamentais, porque é assim que nós também temos, não há outra forma. Que mensagem gostarias de deixar neste mundo que está atualmente tão desafiante? Eu acho que esta crise vem-nos obrigar a uma coisa que as pessoas não teimavam em não fazer, que era parar. As pessoas viviam uma velocidade estonteante, não paravam para nada, nem para viver, nem para pensar, nem para refletir. Vivia-se a um ritmo, as pessoas, era quase coisas automatizadas. Portanto, eu penso que este tempo que vem e que nos obriga aqui a pensar e a refletir, devia-nos obrigar, digamos assim, a ser mais humanos. Obrigar, se calhar, é uma palavra muito forte, mas nós devíamos repensar melhor nas nossas atitudes e na forma como estamos no mundo e aquilo que fazemos. Como é que nós gostaríamos de ser tratados? Exatamente. Portanto, ser mais humano, olhar mais para o outro e, sobretudo, respeitar. Falavas que eu lido com jovens, mas eu vejo um grande respeito dos mais velhos. E lido muito jovens mal. E adultos, porque tu lidas com todas as idades, não é? Sim, mas vejo um grande respeito pelas pessoas mais velhas na nossa sociedade, ao contrário daquilo que acontece nas sociedades africanas, onde as pessoas mais velhas são de referência. E são altamente respeitadas, e eu vejo nas nossas sociedades um absoluto respeito pelas pessoas mais velhas, e isso foi porque não explicaram, se calhar, aos jovens ou quem tem essas atitudes, a importância que estas pessoas têm para criar memórias, histórias que são importantes para todas as pessoas. Para a própria vida delas. Exatamente. São eles que nos permitem hoje estar aqui e ter recordações. Essas pessoas, todas as pessoas que contribuíram para o nosso crescimento, não é? Não é só porque atingimos uma determinada idade que então já não servimos. Isso é um preconceito que nós temos em termos sociais, que eu gostava que deixasse de ser assim. Portanto, jovens deste país, deste mundo, respeitem os mais velhos, sejam mais humanos, para ver se conseguimos ter um mundo melhor. Olha, então agora reservo para ti também uma surpresa, como faço com os outros. À tua frente tens aí um baralho de cartas, ok, que são
imensas, 50 e tal, que todas elas têm uma figura que te vou pedir, ou vais folheando cada uma, porque cada uma delas tem uma mensagem. Por isso, tu vais escolher a carta a nível da cor, da imagem, da fotografia. Então, mexo no baralho e escolho uma. Podes espalhar a mesa, essa mesa é toda tua. Podes espalhar, podes pegar, desfolhar, são tuas, fazes o que tu quiseres. E depois dizes, sinto que esta tem aqui a minha mensagem para mim. As cores são muito importantes. E a minha filha, que irá para artes, saberá melhor isto que eu. Sim, ela depois vai ser uma futura, porque como eu mereço estar cá e adoro e a vida ama-me, será uma das minhas convidadas aqui do programa do Segredo da Cândida. Sabes que é uma coisa que eu nunca me canso de lhe dizer, que é amo-te, porque nós temos os latinos, nós temos muita dificuldade em dizer às pessoas que as amamos. Exatamente. Só que a vida tem mostrado que a gente não deve adiar estas coisas, devemos mesmo dizê-las quando as sentimos. Mas isso agora é muito comum, mas antigamente ninguém dizia, nem os filhos aos pais, nem os pais aos filhos. Davam casas, davam-nos cursos, preocupavam-se a dar grandes futuros, mas dizer essa palavra ao colo, essa palavra não era muito fácil. Vais escolher uma e vais dizer, Cândida, eu escolhi esta. E aí, então, tens a mensagem, depois quiseres partilhar. Pronto. Então, eu escolhi esta imagem. Qual é a imagem? Posso ver? Sim, é um... Posso ver para aí? Sim, podes mostrar. Sim. Ok. Sim. Portanto, um tronco de uma árvore com um coração. Queres qual é a mensagem? Se quiseres partilhar, não és obrigada. Posso ler a mensagem. Queres partilhar com os ouvintes. Mas eu ia dizer porque é que esta me chamou a atenção e a escolhi em detrimento de outra com cores que eu gosto muito. Porque aqui tens a ligação à terra, os pés firmes no chão e a coisa que me guia, que é o coração. Sem dúvida. E agora vamos ver a mensagem. Responsabilidade. A responsabilidade está sempre presente na vida daquele que se reconhece parte integrante do mundo e da natureza. Em todos os seus momentos da vida, em todos os momentos da minha vida e das formas mais variadas, eu aceito a responsabilidade de cuidar, zelar e ajudar a crescer os outros seres humanos. Eu alimento e participo em novos projetos que visam a criação de um mundo melhor. Cândida. É maravilhoso. Não podia ser mais adequado. É maravilhoso. Eu estou toda arrepiada, mas identifico muito com a mensagem. Marta, gostei imenso de ter-te aqui como minha convidada. De facto, digo-te, desejo-te as maiores felicidades para esse novo desafio, para os outros todos, continuação deles. Sei que estás sempre a pôr cada vez mais, a dar mais de ti. Até breve, e que de facto sejas reconhecida em função do teu merecimento, porque mereces ser cada vez mais reconhecida pela mulher que és, e o mundo precisa de mulheres como tu. Obrigada, Cândida, pelo convite. Foi um prazer estar aqui a partilhar um bocadinho da minha experiência de vida contigo. Obrigada pelo convite, o maior sucesso aqui para o programa e para a rádio. Boa continuação. Rádio Ave.